nós vamos falar de uma coisa que bloqueia muita gente, que fala mais de um estado mental do que a capacidade da pessoa. Que a pessoa se julgar, fazer afirmações falando que não é capaz de aprender programação. É muito difícil para mim. Ai meu Deus, é muito complicado esse assunto, né? Então hoje eu vou mostrar para vocês que não é bem assim, né? Eu vou provar, né? O meu desafio hoje é provar para você que você já sabe programação. Porque o desafio maior não é a programação, o desenvolvimento de software, o algoritmo, o código, aquele desafio, aquele problema que você tem que resolver da escola, da faculdade, do trabalho. O maior desafio é interno, é em você. Tá? E hoje eu vou mostrar para você que você sabe programar sim. Você já sabe programar. Tá? E não é uma coisa assim tão complexa, tão complicada quanto a maioria das pessoas pensa. Programação não é bicho de 7 cabeças, é um bicho de 2 cabeças só. Que são os 2 componentes principais da programação, que é o processador e memória. E eu vou repetir isso quantas vezes for necessário, porque a partir do momento que você entender como funcionam todos os computadores, todos os dispositivos eletrônicos, que eles funcionam basicamente com processador e memória, isso vai destravar sua mente da forma como você programa, como você vai lidar com os problemas que você vai resolver no dia a dia com programação. Beleza? Então vamos entrar aqui no assunto de hoje. Tá? A minha missão aqui é formar programadores, mas de uma forma leve, suave, de uma forma que seja uma coisa prazerosa para você no seu trabalho, porque não adianta você aprender um ofício, mas não é aquilo que você queria, e aí você vai trabalhar todo dia de manhã com uma carga nos ombros, putz, vou lá passar lá 8 horas no escritório de novo, fazer o que eu não gosto, assim por diante. Então, a minha missão aqui é levar esse conhecimento e formar programadores a estarem aptos a trabalhar com programação e trabalhar com paixão naquela área de desenvolvimento. Tá? Eu sou o Gustavo Furtado, se você não conhece, eu sou criador do blog Dicas de Programação, da área de programação e desenvolvimento de software. Provavelmente as pessoas caem lá no meu blog por um assunto ou outro que pesquisa desse início de programação, de lógica de programação, e meus posts, meus conteúdos ali ajudam bastante gente, e eu fico muito feliz por isso. Eu tenho também um mini curso de lógica de programação, por onde já passou mais de 20 mil pessoas. E eu recebo diariamente quase um e-mail, um agradecimento de alguém grato, né, por estar recebendo aquele conteúdo gratuito lá no mini curso de lógica de programação, dizendo que a didática ali fez ela aprender, né, desenvolver o raciocínio lógico e está apto a criar códigos. Então a minha missão é provar que você está completamente, totalmente apto a aprender programação, até porque você já sabe programação, só não te contaram ainda. E hoje eu vou te contar, você já sabe programar, você só tem que organizar aí um pouquinho algumas informações que você acha que é muito difícil, muito complexa, e hoje eu vou organizar aí a sua mente para você aprender programação de uma forma mais simples, mais suave, mais tranquila, tá? Então, muitas pessoas estão nessa situação, acreditando que elas não são capazes de aprender programação, que é uma coisa muito difícil, que envolve muita matemática, que eu preciso saber inglês para aprender programação, e é um negócio muito complicado, aqueles códigos todos lá, uma tela preta, uns negócios muito doidão lá, que só algumas pessoas conseguem atuar nesta área, trabalhar nesta área. Mas isso é um mito. Tá? E você já sabe programar. Você pode até não saber disso, mas você já sabe programar. Quer um exemplo? Quando você já conseguiu programar o seu dia? Olha só a frase. Programar o seu dia. Programar a sua semana. E isso envolve algumas decisões, porque nem tudo são flores, né? Pode ser, por exemplo, que você
leve o seu carro no mecânico e você estava programando ir buscar o seu carro às 17 horas, mas aí você ligou para o mecânico, ou ele te ligou e falou, ó, não ficou pronto, não consegui terminar, vou precisar que você busque o carro amanhã, ou a partir de amanhã, de tarde, sei lá. Então, se você se programou com antecedência, você poderia ter uma outra atividade, né, para ocupar aquele momento, né? Então, olha só uma pergunta que você provavelmente, se você é uma pessoa organizada, você pode ter se feito na hora de planejar, né, de programar o seu dia, a sua semana. Se o carro não ficar pronto, eu vou fazer uma caminhada, eu vou levar o cachorro para passear, ou eu vou fazer uma outra coisa que eu estou adiantando lá da minha agenda, alguma coisa assim. Faz sentido? E da forma como eu falei para você, como você pensa, é uma coisa tão simples, tão banal, é exatamente a forma como a gente escreve códigos, como a gente escreve programas. Se esta condição ela for verdadeira, então eu vou executar estas atividades aqui. O processador faz exatamente isso, o computador faz exatamente isso quando você dá ordens para ele, quando você programa, quando você escreve seu código. Só que uma coisa que você tem que perceber é que não tem meio termo para o computador. Ele não tem assim, o carro não está meio pronto, entendeu? Se você quiser vir buscar, você vem. Aí você vai tomar uma decisão, só que é uma decisão incerta, que você não pode responder sim ou pode responder não, né? Dependendo do que está passando aí na sua cabeça. E isso não serve para o computador. O computador só entende sim ou não, é verdadeiro ou falso. Entendeu? Então, para ele não tem essa condição assim, ó, se você quiser vir buscar, não tem o quiser, não tem o querer. Ele vai fazer o que você mandar. Então, voltando na ligação que você ligou para o mecânico para saber se o seu carro ficou pronto do conserto. O carro está pronto? Ele vai falar sim. Então, você vai lá e busca. Certo? Se ele falar não, você não vai buscar e você vai fazer outra atividade. Ou não vai fazer nada. Mas pelo menos buscar o carro você não vai. Concorda? Isso é programação. O computador, quando a gente escreve códigos, algoritmos, ele fica o tempo todo respondendo as decisões, né? Calculando, tá? Verificando as decisões que ele tem que tomar e executando aquilo que ele tem que fazer sim ou não. E isso é programação. Entendeu? Olha só, você programou o seu dia, só que no seu dia envolveu uma decisão. Uma decisão mais trivial, mais básica que seja. Faz sentido? É tranquilo esse pensamento. Você, durante o seu dia inteiro, você toma decisões. E as decisões que você toma, que não envolve a sua vontade, a sua parte sentimental, né, que seja alguma coisa lógica, booleana, verdadeiro ou falso, tá? É sim ou não, todas essas decisões são automatizáveis. Tá? Você poderia ter um robô. Se você perguntar, quanto está a temperatura agora está acima de 30 graus, ele vai falar sim ou não. Ele não tem outra resposta. Ele fala assim, está mais ou menos acima de 30. Não existe. É sim ou não. Então, com o computador a gente conversa com essa linguagem exata. Não tem meio termo. Não tem a vontade. Se eu fizer a mesma pergunta para esse computador, ele vai responder sim ou não. E se eu fizer a mesma pergunta para aquele outro computador, ele vai responder da mesma forma. Da mesma forma. Não vai ter a vontade própria do computador. Isso é programar. Isso é executar os códigos. É criar os seus códigos que o computador vai executar. Porque ele só toma decisões exatas. Tá? E um problema para quem está começando, está neste dilema, né, de que eu não consigo programar, é muito difícil para mim, e eu já aponto qual por que essa pessoa acha que é difícil, que não consegue programar, não está construindo uma base de um raciocínio lógico sustentável, uma base sólida de programador, uma mente de programador. É porque ela está tentando
resolver ou entrar em discussões, ou resolver problemas, ou entender coisas mais complexas do que o que ela deveria estar fazendo neste momento. Quando você vai construir uma casa, você não constrói o telhado primeiro, para depois levantar o telhado com a parede. Não. Você constrói a base, a fundação, a parede. Você tem que começar por baixo. E isso aí é porque a pessoa, em algum momento, ela se acha mais apta do que ela está no momento de fato. Capaz ela é, só que talvez não no tempo que ela deseja. Não assim em 1, 2 dias, em 1, 2 horas. Beleza, eu vou aqui, agora eu vou estudar programação. Aí eu vou lá naqueles códigos mais loucos lá de programação, naqueles sistemas mais complexos lá para resolver para aprender programação com algum código complexo. Não é assim que você deve fazer. Você está fazendo a coisa errada. Começa construindo uma base sólida de raciocínio lógico. E da forma como e criando experiência de criar algoritmos, né? Você vai gerar experiência na sua vida, no seu dia a dia, né? Um dia após o outro, você vai criando experiência de programador. Uma experiência que vai modelando o seu cérebro. Eu gosto de fazer uma comparação que ela é muito real, muito realidade, que é comparar a lógica de programação com a matemática. A gente, quando está na escola, lá no ensino fundamental, a gente aprende matemática como? O professor, da primeira vez que o professor explicou a soma para você, a multiplicação, aquilo já entrou na sua cabeça e você já está sabendo soma? Não. Duvido muito. Não é assim. Isso não enraiza nenhum conhecimento. Não deixa ali o conhecimento fixado na sua mente. Porque você é um ser humano. Os seus neurônios eles têm que ir se conectando para gerar aquele conhecimento para você. Então não é a primeira vez que o professor ensinou, 2 mais 3 é igual a 5 por causa disso, disso, disso. É assim que faz essa continha. Na primeira vez que o professor explicou, você não aprendeu. Aposto que você não aprendeu. Não é assim. Tá? O que você precisou fazer? Exercícios. O professor teve que te dar alguns desafios. Desafios calculados, assim, pequenos, passos seguros para você evoluir no seu conhecimento, reforçar a conexão entre os neurônios na sua mente. Né? Cientificamente, pessoal aí de humanas, de biologia, né? São as conexões sinápticas, né, entre um neurônio e outro. Esse conhecimento a gente traz um pouquinho para a computação, porque a gente já está mais avançado na parte de computação, rede neural, enfim. Não vou entrar nesse quesito, não. Mas a questão é o seguinte, para você ter um conhecimento sólido, enraizado, bem formado na sua mente, você precisa ter contato, vários contatos com aquele aprendizado, com aquele conhecimento, para ele reforçar na sua mente aquele caminho nos neurônios, entendeu? Para ele construir um caminho sólido, verdadeiro. Para quando você já consegue ali conectar os neurônios de forma mais rápida e você já gera a solução facilmente. Tá? Então você aprendeu na escola 2 mais 2. Aí o professor, ou 2 mais 3, aí o professor foi lá e te deu o exercício assim, 4 mais 7. Aquilo, naquele primeiro momento, gerou um desafio forte, difícil para você. Porque as conexões sinápticas da sua mente, sua rede neural interna, na sua cabeça, estava fraca. Mas, por mais você tentou, você esforçou um pouco mais ali, e se você não conseguiu, o professor foi lá e te ajudou, te deu a solução. E aquilo foi fortalecendo a conexão sináptica dos neurônios, um com o outro, para você gerar esse conhecimento. Por que eu estou falando desse conhecimento da parte da matemática? Porque com a lógica de programação é a mesma coisa. Só que é mais fácil. Porque enquanto com a matemática a gente aprendeu os números decimais, que ia de 0 a 9, com a lógica, né, com a programação, a lógica de programação, são só 2 tipos de números, que é o 1 e o 0, é o binário, que é assim que o computador funciona. Então, quando você vai escrever o seu código, fazer o seu algoritmo, o seu software, tomar uma decisão, ele só vai ter 2 respostas possíveis. É sim ou não. É verdadeiro ou é falso. Voltando no exemplo, na analogia que eu estava comentando, no planejamento, na programação que você faria do seu dia, você estava programado
Você fez uma programação que às 5 horas você ia buscar o seu carro, certo? Porque estava no mecânico lá, ele estava consertando o seu carro. Só que antes das 5 você ligou lá no mecânico para perguntar se o carro estava pronto, a manutenção que você estava fazendo. E o mecânico ele só tem 2 respostas que vai fazer você ir buscar o seu carro sim ou não. Que é o carro está pronto para ir buscar ou não está pronto para buscar. E o computador é a mesma coisa. Tá? Eu vou te mostrar aqui hoje, inclusive, com alguns códigos. Não adianta tentar aí entender código profissional. Não adianta querer falar de Java, de JavaScript, de Python, de PHP, de linguagem, de framework, de React, de Angular, enfim, de Data Science. Não, volta uns degraus aí que você ainda não tem maturidade. Os seus neurônios, as suas conexões sinápticas, elas não estão minimamente preparadas para você processar aquela informação. E se você tentar aprender alguma coisa ali, vai ser difícil e vai gerar frustração. E talvez até você gere uma conexão sináptica ali no seu cérebro, gere um conhecimento errado, inválido da forma como a coisa funciona. Sendo que se você construir a base, né, focando na parte mais básica, você conseguiria criar um conhecimento mais sólido na sua mente. Faz sentido? Então, vamos dar um passo atrás, focar no básico, no importante agora. Depois que você construir o básico, né, o raciocínio lógico, você vai conseguir dar passos mais sólidos e muito mais tranquilos. Né? Como que você supera essa ansiedade, essa questão de você estar vendo outros conteúdos e achando que você não é capaz, porque tudo que você está vendo é difícil. Né? Me gera frustração porque eu não sei programar. Como que você resolve isso aí? Você resolve primeiro, calma, fica calmo, tá? Esquece os conteúdos todos que você está consumindo que não está agregando tanto na sua carreira, tá? Respira, fica calmo, a primeira coisa que você tem que fazer, e para de consumir esse tipo de conteúdo. Vamos raciocinar, logicamente, como que você criaria uma solução, um roteiro, tá? Para automatizar alguma coisa. E como eu comentei, você já sabe programar. Você programa o seu dia, concorda? Vou acordar às 6 da manhã, vou tomar banho, né, tomar café, sei lá, escovar o dente, tem a sua rotina ali que você vai executar as coisas. Depois eu vou pegar o carro, o ônibus, ou a moto, ou alguma coisa, eu vou para o trabalho. E depois lá no trabalho eu tenho aqueles relatórios para fazer, eu tenho aquela reunião para fazer. E se acontecer tal coisa, né, sei lá, se o gerente me pedir para resolver algum problema que aconteceu lá do cliente, eu vou lá para o cliente e depois eu vou almoçar de tal horário a tal horário. Depois que eu voltar do almoço eu pretendo fazer isso, assim, assim, assado. Depois que eu voltar para casa eu quero fazer exercício físico. Enfim, tem programação mínima do seu dia, certo? Você programou. Você fez um algoritmo. O seu dia é um algoritmo. Então, o computador, todo dispositivo eletrônico, ele só tem esses 2 componentes importantes. O terceiro seria a gente, né, que cria o programa. Né? A gente é o programador e o computador tem o processador e memória. Só isso. O processador executa as coisas, a memória é onde tem as informações que o processador acessa para tomar as decisões, para executar as atividades que ele tem que executar. Faz sentido? Então você já sabe programar, você cria rotinas para você fazer e você, quando está executando, você está na situação do que o computador poderia estar fazendo. Se eu tiver que tomar decisões binárias, ou seja, que só dá verdadeiro ou falso, o resultado dessas decisões é sim ou não, isso é automatizável. O computador consegue executar. Mas se for uma decisão que envolve alguma coisa mais humana, mas mais, talvez, opção pessoal, por exemplo, que cor que você gosta, isso aí, você não consegue perguntar isso para um computador, entendeu? Mas para um ser humano, ele tem algumas tendências ali, isso é o que diferencia a gente das outras pessoas, tá? Basicamente essas decisões se são binárias ou não. Então, se você consegue, você tem uma resposta que vai gerar só um verdadeiro ou falso, um sim ou não, você tem um algoritmo
que você consegue automatizar. Porque tem gente que começa a escrever o algoritmo e nem imagina, nem pensa direito como que as coisas estão sendo armazenadas na memória. Qual o valor que estaria ali. Isso é completamente errado. Você vai sofrer. Se você seguir por esse caminho, você vai sofrer muito. Você tem que entender o básico. Que você tem ali uma memória no computador que você tem valores ali. Elas podem alterar, por isso que chama variável.